Gente, sejam todos bem-vindos, boa noite, prazer em tê-los aqui. Boa noite, Valéria, primeira vez na leitura do livro, que coisa linda. Esse é um livro muito especial, é um livro tapa na cara. Quem já leu sabe bem, não é não, amigos? Mas é um livro muito, muito especial, porque o propósito dele já diz no título, né? Os 4 segredos sagrados para o amor e a prosperidade. Um guia para viver em um belo estado. Esse é o convite do ECAM, esse é o convite de Pritaji, de Krishnadi, para que possamos viver uma vida livre do sofrimento. Estou vendo que tem gente com caderninho de bordo, que bom, porque sim, tem coisas. O meu livro está todo marcadinho, todo escritinho, cheio de bilhetinhos dentro dele e anotações. A primeira leitura do livro que fiz foi com a Elô Teixeira, que é Au Concours, é uma querida que nos traz tanto ensinamento. Então, esse livro, eles utilizam de histórias e tudo é uma história, né? Hoje, buscando aqui conteúdos para trazer para vocês, dando suporte à leitura, um dos ensinamentos da Pritaji diz respeito a que nós nos apegamos a histórias do passado ou a supostas histórias do que vai acontecer no futuro. Então, eles usam muito as histórias nesse livro para que a gente se conecte com o ensinamento. E o principal ensinamento desse livro é a partir de que estado você quer viver. Um estado de sofrimento contínuo e de repetição de mais do mesmo, um déjà vu eterno, ou a partir de um belo estado, porque os problemas virão, não virão, Dalila? Eles chegam, mas como é que a gente vai passar por eles? Então, meu primeiro convite a todos que aqui estão é que você alinhe sua coluna, que você ajuste o seu corpo. Passamos por várias questões no dia que por vezes podem ter tensionado a Camila, a Ana Lúcia, a Valéria, a Dalila, eu e todos. E ajustar a coluna, centrar o corpo é uma forma de observarmos o nosso corpo. E a partir desse ajuste, o convite é para que você respire em consciência, que você inspire grande, enchendo desde a barriga de ar e pense, eu estou inspirando. E solte o dobro do tempo que você inspirou. Eu estou expirando. Mais uma vez, no seu tempo, inspira grandão, lento, profundo. E solte o ar bem devagarinho, eu estou expirando. Observe como está a tua mandíbula, relaxa a língua dentro da boca e mais uma vez, eu estou inspirando. Relaxa o couro cabeludo, relaxa os ombros, os braços. Deixe esse ar percorrer todo o seu ser, fazendo um scanner em todo o seu corpo. E sinta o seu coração batendo. E na próxima inspiração, eu estou inspirando aqui no meu coração. Inspire no seu coração. E esse lugar sagrado, o templo de Deus em nós, nós vamos ao encontro da presença.
de olhos fechados e sorriso no rosto, como quando chegamos num parque de diversões e vemos tanta delícia que nem sabemos para onde ir. Mas siga até o encontro de Deus, aí no teu coração, como quer que Ele se apresente para você. Um santo de devoção, a forma crística, a luz suprema, um orbe dourado, e se deixe derreter e encantar aqui no teu coração, se fazendo um com a luz suprema e sendo impactado por esse amor, um amor que não exige, um amor que te acolhe, um amor que te diz: conta comigo, filho querido, filha querida. Eu sempre te apoio e te guio nessa jornada. Apenas se acalme e me deixa tomar conta. E faz aí um propósito de deixar mesmo tudo que você não está dando conta de cuidar. Respira e entrega no colo de Deus. E aí a gente volta para cá com um sorriso no rosto, com o coração repleto de alegria. E se você tem o livro, eu quero mostrar um presente que eu ganhei, espero que dê certo de vocês verem. Lá no FOA de 24, as mitras que já haviam participado e a Elô nos avisaram: leva teu livro, se você tem, leva teu livro, porque nós vamos pedir para a Prita de fazer uma dedicatória. E a gente se pôs em fila e ela fez a dedicatória. Blessings, Sri Prita Ji. E eu tinha esquecido disso. Hoje, ao me preparar para a leitura do livro, eu vi as bênçãos dela aqui. E já na abertura do livro, se você não tem o livro, ele é comercializado pela Amazon e lá custa R$ 33. E ele chega bem rapidinho, tá? Então, e talvez em sebo você também encontre. E vale a pena, vale muito a pena tê-lo. Qual o título do livro, por favor? Os 4 segredos sagrados para o amor e a prosperidade. Um guia para viver em um belo estado de ser. A capa dele é com os letreiros dourados. Eu estou com o fundo aqui, às vezes não dá para mostrar para vocês. Deixa eu tirar o meu fundo aqui para mostrar para vocês a capa. Ok? Quem está pelo Instagram está ao contrário, mas são os 4 segredos sagrados, escrito por Sri Prita Ji, Sri Krishna Ji, nossos Mukti-gurus, nossos filósofos da Índia do movimento da unidade, do Oneness Movement. Eu vou pôr de volta o douradinho. Então, vamos começar? Quem se aventura? Vamos lá. Este livro é dedicado às transformações da consciência humana
no sentido da unidade com toda a vida. E acrescento aqui com tudo que é. Eu quero fazer uma menção e um agradecimento gigante aos voluntários do ECAM. Eu sou uma voluntária no ECAM também, desse movimento lindo, e esse livro só foi possível, e eu não saberei contar a história exatamente como ela é, mas tento aqui puxar pela memória do que a Elô nos trouxe, que ela teve acesso a esse livro, Elô Teixeira, a nossa mitra querida, que criou o Campo da Clara Luz, onde meditamos às 6 da manhã, e ela teve acesso a esse livro em inglês em uma das viagens de ensinamentos que foi. E ficou enlouquecida. Precisamos transferir, precisamos transcrever, precisamos traduzir esse livro e precisamos que o publiquem, porque é uma saga, né, gente? Quem que publica livro, né? Então não é fácil. E ela, assim como Heloíta, que já deixou esse plano, uma voluntária também do ECAM, que ajudou a traduzir muitos dos vídeos que a gente acessa, assim como a Regina, a Elô começou a se movimentar, elas fizeram a tradução do livro e reliam e ajustavam, porque enquanto editora, a tradução saiu completamente o oposto do que seria, né? Até porque tem palavras em sânscrito que a pessoa não saberia jamais o que significava, né? Em inglês nem em português. Então, foi um trabalho para esse livro chegar nas nossas mãos, é como aquela meditação da gratidão. Quantas pessoas colaboraram hoje para que o seu dia fosse como ele foi? Pessoas que você não conheceu e jamais conhecerá, fizeram um trabalho para que você recebesse a água límpida na sua casa, pudesse dar uma descarga para os dejetos seguirem adiante, preparou uma comida ou plantou o alimento para que a comida que você preparou pudesse chegar à sua mesa, o outro colheu, o outro transportou, e assim uma cadeia da qual todos fazemos parte. E assim foi nesse livro também. Ele é um livro que, para chegar até nós, traduzido para o português, ele passou pela mão de muitos devotos, muitos voluntários. E a gente agora só basta abri-lo e absorvê-lo, né? Então, precisava trazer essa introdução à leitura do livro Os Quatro Segredos Sagrados para vocês. E bem-vindos todos os que estão acompanhando pelo Instagram. Introdução. Quem escreve é Prita Di. Ao abrir as portas e entrar na varanda, eu sinto um frescor do ar se tornar úmido. O vento traz de longe o aroma de terra molhada. Duas nuvens grandes se unem no céu, se descarregam e seguem seu caminho. A água flui do telhado e forma poças no quintal. Um sapo coacha alto, outro responde, e não demora muito para surgir o que parece uma orquestra deles. Meus sentidos estão explodindo de prazer. O êxtase me atinge de todos os lados antes de se apaziguar em um estado de profunda calma. Meu diretor financeiro me liga de Los Angeles para conversar sobre um novo aplicativo de meditação que vamos lançar. Esse aplicativo, Waiting Room, ele está suspenso nesse momento, provavelmente por atualizações que eles estão fazendo, mas na época que o livro foi escrito, ele estava sendo lançado. A imobilidade interior permanece, esse estado de paz e calma dela, permanece durante a ligação, e as palavras fluem.
Por que nem sempre a vida parece tão fácil? Por que são tão raros os momentos profundos, valiosos e gratificantes em nossos relacionamentos? Por que o progresso em nossa caminhada rumo ao sucesso é tão lento e os obstáculos são tão grandes? Por que a felicidade é tão passageira? Sentimos uma pontada de alegria ao ver o sorriso nos nossos filhos, ao abraçar entes queridos, receber aplausos por um trabalho bem feito. Por que nosso júbilo desaparece tão rápido e acaba sendo substituído por ansiedade, preocupação ou dúvidas? Por milhares de anos, os seres humanos buscaram respostas para essas perguntas. Hoje pela manhã, a querida Lucilena trouxe sobre um velcro e um teflon, que é um ensinamento que a Prita Di traz relacionado a isso que ela nos traz como indagação. Né? Por que passa tão rápido a coisa boa, a sensação boa, e a gente se gruda como um velcro nos pensamentos e nas memórias das coisas difíceis? Né? Adotamos inúmeras estratégias a fim de despertarmos para uma existência mais bela. Trabalhamos duro com o intuito de aperfeiçoar habilidades, tentando dominar métodos antigos e truques da moda com o mesmo afinco. Mas será que todas essas estratégias nos ajudaram a chegar perto da vida dos nossos sonhos? Ou só causam resultados temporários? É claro que não existe nada de errado com uma abordagem mais estratégica. Porém, nosso objetivo é ajudar você a ultrapassar a mediocridade e despertar para uma força muito maior do que qualquer técnica que possa ser ensinada. Uma força que lhe permitirá criar uma vida repleta de prosperidade e amor. A única coisa que você precisa fazer é desbloquear. É o poder da consciência transformada. Em outros termos, não estamos falando sobre treinar sua mente ou adotar hábitos mais saudáveis. Estamos falando sobre simplesmente transformar a maneira como você sente a realidade, a maneira como sente o seu próprio ser, como sente o mundo ao seu redor e tudo. Pense nisso por um instante. Reflita nesse parágrafo aqui que eu vou ler novamente. É o poder da consciência transformada. Em outros termos, não estamos falando sobre treinar a sua mente ou adotar hábitos mais saudáveis. É óbvio que isso ajudará a nossa saúde no corpo físico. Estamos falando sobre simplesmente transformar a maneira como você sente a realidade, a maneira como sente o seu próprio ser, o mundo ao seu redor e tudo. Quando nós olhamos para nós lá no passado, lá na nossa infância ou adolescência, quantas milhões de vezes durante o dia você se criticava? Você punha um defeito em você? Ou era só eu? Que achava que a perna era gorda, que o que o sorriso do outro era melhor? Eu morria de... eu vou falar a palavra.
Eu queria tanto os olhos da minha mãe. Meu Deus, eram verdes, são verdes, ela está com 95 anos, lindos. E o que é que eu fazia? Eu olhava para o sol, porque quando meus olhos estavam irritados, eles saíam do mel quase verde, que o papai olhos castanhos, mamãe olhos verdes, e eles ficavam verdes. E era muita loucura, porque eu me sentia feia, porque eu não tinha os olhos da mamãe. E esse sentir acaba indo para tudo na nossa vida. A gente vai ficando inseguro em um monte de aspectos na nossa vida, porque o sentir é muito na nossa ignorância, né? Por isso eles trazem aqui, eles querem trazer o poder da tua presença, da tua consciência transformada. Continuando a leitura. O que significaria sentir a vida de um modo completamente diferente? Ter a sensação de que novas partes do seu cérebro foram ativadas e ampliadas. Enxergar oportunidades onde antes havia apenas obstáculos, onde antes via apenas obstáculos. Acreditar que finalmente o tempo e a sorte estão do seu lado. Ser um criador de milagres para a tua vida. Que tipo de coisa seria possível com uma consciência tão poderosa? Se você for como muitas das pessoas que conhecemos nas últimas 3 décadas, está ávida por esse conhecimento. Há 30 anos atrás, meus sogros, Sri Bhagavan e Yama, fundaram a Oneness, uma organização espiritual dedicada a ajudar pessoas a se moverem do sobreviver para o viver. E é uma organização espiritual, um adendo aqui, que não exige que você mude a sua crença, a sua profissão de fé. Não é sobre isso. Tanto que eles são hindus, né? Eles são hindus, mas eles não trazem isso para os ensinamentos e para as práticas que nós temos acesso, ok? Então, os pais de Krishnadi, que são os sogros de Pritaji, montaram, 20 anos antes dela escrever esse livro, uma escola espiritual dedicada a ajudar pessoas a se moverem do sobreviver para o viver. 20 anos depois, eu e meu marido, Krishnadi, fundamos a One World Academy, nossa própria escola de filosofia e meditação para transformar consciências. O mesmo propósito, sair do sobreviver e vir para o viver em expansão. Agora já devem fazer 6 anos. Eu entrei no movimento em 2017. Fiz o meu curso presencial, porque ainda a iniciação era presencial, com alguém que tinha que ter estado na Índia para ser iniciado e passado por uma escola de como iniciar pessoas para serem Diksha Givers. E logo em 2018, então fazem 8 anos já, esse livro então, aqui no livro diz fazem 2 anos, mas já são 8 anos, desde que meus sogros passaram a Oneness para Krishnadi e para mim. E desde então, unimos
essas duas grandes instituições para criar a O&O Academy, hoje em dia chamado de Movimento da Unidade, Oneness Movement. Nosso programa ajudou milhares de pessoas a cultivar relacionamentos livres de mágoas, criar conquistas livres de agressão e viver sem medo. Esse movimento ensina como se mover da separação para a conexão, da divisão para a unidade, do estresse para a calma. Meu livro está todo dobrado, né? Porque cada coisa que eu acho importante, eu vou dobrando. E com isso, nos transformarmos enquanto indivíduos e membros de famílias e grupos. Quando você transforma aqui dentro e você desperta, você impacta todos ao seu redor. E isso é muito sério e eu vejo acontecer. É uma delícia ouvir o depoimento da Dalila, por exemplo, sobre o filho que começou a meditar também. Eu saber que quando eu ofereço para a minha filha uma diksha presencial de mãos, que ela aceita, as minhas irmãs. Mas mais do que isso, o meu marido que entrava como voluntário obrigado a nos ajudar nos Home Centers, para as questões de internet, e ficava ali ouvindo os ensinamentos, em paz e calma. E eu nunca perguntei, e ele nunca me trouxe, sobre o quanto o nosso relacionamento, porque eu vejo isso acontecer, com as minhas noras, com meus filhos e com ele, vai ficando cada vez mais leve, fluido, porque eu estou prestando atenção como uma formiga pequenininha perto de tanto que eu quero despertar minha consciência e vejo já o impacto. Então, é real, é real. Essa formiguinha aqui quer trazer para vocês que é real. A O&O Academy não é um ashram para residentes. Na Índia tem muitos lugares que as pessoas vão para morar e estudar, não é essa a proposta deles. Mas é uma organização que oferece um aprendizado dinâmico para os alunos. Tudo que é aprendido lá e tudo que eles nos trazem online, todo mês a gente tem a oportunidade de estar 3h30 na presença da Prita Di com os manifestes. E é sensacional, porque ela traz o tema, ela traz o ensinamento e ela traz o processo. Que a partir do advento da Covid, eles trouxeram um avanço gigante tecnológico para nos oferecer eventos online. Então, se esmere e busque poder fazer manifeste sempre que você puder. Então, aqui tudo que é aprendido lá pode ser usado na vida diária. Não é assim, foi bom enquanto durou, enquanto eu estava lá na Índia, ou então enquanto eu estou na presença da Prita Di, do Krishna Di, mas isso não é possível viver na prática, né? Oferecemos cursos para adolescentes, jovens, adultos, famílias, buscadores espirituais, criadores conscientes de riqueza e líderes que desejam uma elevação de consciência. Muitas pessoas procuram Krishna Di e a mim
exatamente em busca do tipo de conselho estratégico que acabei de descrever, mas não demoram muito para perceber que todas as táticas não são nada quando comparadas às percepções mágicas que surgem em suas vidas como resultado do despertar para o puro poder da consciência. Pense neste livro como um guia para desbloquear. Porque uma coisa, né? Voltando aqui para o parágrafo anterior, e eu selecionei até um vídeo do Krishnadi em audiência com algumas pessoas, coisa que antes eles não liberavam, mas é sensacional esse vídeo, se tivermos tempo, eu quero colocar para vocês, porque não é sobre estratégia, é sobre a partir de que estado interno você está buscando tomar essa decisão no teu negócio, criar uma parceria, fortalecer o seu produto, a sua vida diária, a partir de que estado interno? Um estado de sofrimento e de só pensar em mim, ou um estado para impactar o bem de todos, o bem coletivo? Hoje nós estamos com uma densidade de dor e sofrimento no mundo de inúmeras áreas, né? Temos guerras acontecendo, leviandade com relação ao que eu posso tirar do outro, seja de nações, sejam de... Isso é separação, isso é um estado interno de conflito. E hoje também tivemos a Terra se manifestando numa grande água que correu e que levou muitas pessoas. E somos seres infinitos e com certeza muitos de nós vão assistir aquelas imagens e dizer: ah, coitados, como se não fosse conosco também, porque você faz parte da natureza, eu e você estamos nela. E sim, morreu parte da natureza nesse episódio de hoje. E um passo que cada um de nós dê pela unidade vai impactar a natureza da qual fazemos parte e precisamos nutrir, cuidar, respeitar. Porque o planeta vai continuar sem a gente. Ele não precisa de nós. Nós precisamos dessa existência para evoluirmos e não para nos apegarmos a estados densos de sofrimento. Infelizmente, a maioria de nós nunca aprendeu a usar essa extensa fonte de sabedoria, que é a consciência. Não é de se admirar que passemos tanto tempo planejando e conspirando para conquistar nossa felicidade ou objetivos, como se fossem convidados de uma festa que nunca conseguimos convencer a ficar mais um pouco para tomar um cafezinho. Nas páginas a seguir, compartilharemos os 4 segredos sagrados que vão ajudar você a se conectar com o imenso poder da consciência. E eu acrescento aqui, consciência desperta. Cada segredo é acompanhado por uma jornada da vida projetada para libertá-lo de tudo que lhe impede de realizar seus sonhos, desde acessar estados expansivos de consciência até se conectar de verdade com seus entes queridos. A grande recompensa de uma consciência transformada é que você passará a vivenciar o mundo com aquilo que Krishnadi e eu chamamos de um belo estado de ser. A partir dele, desse belo estado de ser, a vida parece prazerosa e fácil.
Oportunidades começam a surgir sem esforço. Pessoas aleatórias se transformam em amigas e aliadas. Você encontra apoio em todas as etapas da sua jornada. A sensação de estar empacado desaparece. Sua intuição desperta. A revelação no âmago deste livro é bem simples. Há apenas 2 estados de ser: o estado de estresse e o belo estado de ser. Um deles cria um campo energético de caos ao seu redor e convida mais caos para ele. E o outro acolhe a harmonia que acontece na sua vida. Portanto, a escolha mais importante que qualquer um de nós deve fazer é: espera lá, em que estado eu quero viver? Mas essa ideia também vem acompanhada de uma pergunta. Depois que tomamos essa decisão, podemos passar o tempo todo nesse belo estado de ser? Não, não podemos. Não basta apenas tomar a decisão. Primeiro, devemos compreender que os estados de sofrimento costumam ser consistentes e profundamente enraizados. Suas origens epigenéticas pré-natais, antes de você nascer. Vêm também do começo da sua infância ou até mais tarde. Nossos estados de sofrimento nos previnem de vivenciar esse senso de completude, calma, alegria e coragem, mas é possível superá-los. Se não aprendermos a nos libertar dos estados de sofrimento, eles continuarão, voltando até nosso parâmetro de humor se tornar tristeza. Até o nosso parâmetro de humor se tornar irritação ou raiva. A partir desses espaços feridos, não podemos criar felicidade, fortuna ou relacionamentos saudáveis e duradouros. Mesmo que usemos a frustração para nos impulsionar, nossas conquistas trarão pouca satisfação duradoura. Ou pior ainda, nossa subida ao topo cobra um preço tão caro que acabamos nos perguntando: será que valeu a pena? Tanto esforço. Nesse estágio, meditações, cânticos e viagens parecem equivalentes a jogar cubos de gelo dentro de um vulcão. Precisamos de mais do que medidas paliativas. Precisamos de transformação. Nós escrevemos este livro juntos, Rita-ji e Krishna-ji, para compartilhar essas experiências com o poder do belo estado de ser, assim como as experiências de nossos alunos, que têm transformado suas vidas de dentro para fora, em todos os aspectos, passando a construir relacionamentos duradouros e criando carreiras satisfatórias e bem-sucedidas. Os nomes, as nacionalidades e a história desses alunos foram modificados deliberadamente para preservar a sua privacidade, porém mantendo a autenticidade de suas descobertas e experiências de transformação. Como os relatos mostram, se você está curioso sobre como transformar sua consciência, vai encontrar um senso maior de facilidade na vida, no amor e nas suas conquistas.
Quando começar a manter os segredos sagrados no seu coração, o universo se tornará um amigo amoroso, apoiando-o com sincronicidades mágicas que lhe darão força pelo caminho. Vamos começar essa jornada. Porém, antes de iniciarmos, queremos fazer uma sugestão. Não leia correndo essas páginas. Os 4 Segredos Sagrados é um livro que você desejará consultar o tempo todo. Ele se comunicará com a sua alma. A verdade por trás destas palavras ficará mais compreensível a cada dia. Talvez você deseje ler trechos como parte da sua prática cotidiana de meditação, ou manter o livro por perto para ajudá-lo a encontrar clareza durante os inúmeros desafios diários. Que nós encontramos na vida. Acrescente toques pessoais nele, anotando suas observações. E as suas perguntas e as suas reflexões durante a sua leitura. Sempre que você voltar para estas palavras, elas terão uma lição nova para oferecer, e com certeza. Faça um intervalo para refletir sobre cada conceito. Preste atenção nos sentimentos e nas revelações que surgem, assim como quaisquer coincidências que ocorram conforme você desperta para o poder da sua consciência. E aqui eu paro a leitura de hoje, nesse prefácio lindo da Prita Di, com esse propósito mesmo, de nós absorvermos, sorvermos os ensinamentos. Eu vou compartilhar um vídeo aqui com vocês, bem pequenininho, de uma entrevista do Krishna Di, a um rapaz que é bem famoso do mundo dos... Ele entrevista muitas pessoas que trazem conhecimentos e leituras. Vamos ver se eu vou conseguir, porque eu sempre acabo no Instagram fazendo uma bobagem. Vamos ver, acho que eu vou conseguir também. Como nós temos pessoas de baixa visão que também assistem os nossos encontros, eu vou ler o que ele está falando, ok? So you are in a job, you get fired. Eu pus na velocidade menor, mas... Então você está em um emprego e é demitido. So you are in a job, you get fired. That's the problem. Esse é o problema. Got fired and O problema é que você foi demitido. we suffer. Why do we suffer? Esse é o fato, né? Que você precisa encontrar um novo emprego. É um fato. But we suffer. Mas nós sofremos. E por que a gente sofre? Thing is there is hurt. Em primeiro lugar, a mágoa. Eu fui demitido. E esse cara que me demitiu? What am I going to O que eu irei falar para a minha esposa? O que eu irei falar para os meus pais? O que eu irei falar para os meus filhos? parents? What am I going to tell my kids? So you have Com moved isso, away você from se the afastou do problem of problema de finding encontrar um novo God. emprego e se voltou para si mesmo. And that's where suffering Daí comes from. que vem o sofrimento. Todo sofrimento surge de um pensamento egocêntrico obsessivo. To some obsessive self-centered thing.
O rapaz fala, uma vez que percebo isso, o sofrimento sobe. Sim, pois você vê claramente que se afastou do amor, se afastou da conexão, se afastou da coragem, se afastou da visão. Então você se afastou também da resolução dos seus problemas. É com isso que a gente vai ter que lidar na leitura dos 4 segredos sagrados. É consciência desperta, que nós vivemos muito, muito no mimimi. E na pré-ocupação, e deixamos de olhar que assim, ok, eu tenho uma reserva de dinheiro para poder viver esses meses até encontrar um novo trabalho? Eu me preparei para isso? Eu vou precisar talvez ajustar alguma coisa, talvez cortar algum gasto, mas é diferente de você culpar e ficar no looping do sofrimento, muito diferente. E com esse olhar, eu quero convidar vocês para fazermos a prática da mente serena, que é sensacional e que em 3 minutos nos tira de um estado de perdição, de um estado obsessivo, para nos trazer para um estado de presença com o que é. E eu trouxe aqui um texto da Prikadi explicando um pouquinho sobre a meditação, e na sequência nós vamos fazer a prática. Vamos ver se eu perdi o vídeo dela. Não, ele está em outro lugar. Vamos ver se eu vou conseguir compartilhar com vocês. Quem está no Instagram, me chama para na semana que vem você vir para o Zoom e também não precisar dessa pessoa aqui passando o celular para lá e para cá, para que você possa ver. Então, eu vou trazer uma parte desse ensinamento dela, foi logo que eles trouxeram a prática da mente serena, e não está traduzido, então eu vou ler também para quem tem baixa visão, para que possa acompanhar, ok? The vision of the school A is to visão bring da about a escola é total trazer transformation a total in the individual. transformação do indivíduo. It is to move E mover do sofrimento para não from sofrimento. suffering to no suffering. It is to move from being Mover-se self-centric do to autocentramento other-centric. para o centramento no outro. It is to move away from being Mover-se do separate to sentir-se feeling separado one. para sentir-se. It is to É experience experienciar being ser one with all. com o outro. We all live in Nós limited todos vivemos states. em estados Krishnaji always limitados. says the humanity Diz que a forever humanidade has lived tem in 2 vivido em states. 2 estados. The limited state, the suffering state, we can call it, Chamar de estado de or sofrimento, the limitless estado state, or a limitado, beautiful estado state. bonito. So let us look at the limited Então vamos states that olhar we live para o in. estado limitado em que We live in limited nós states vivemos, em of estados fear, limitados de where we feel medo, separate, nos isolated. sentimos separados, isolados e Disconnected. desconectados. We live in limited Nós states of vivemos em anger, estados where we feel limitados separate, de isolated, raiva, and no disconnected. qual nos sentimos separados, Limited states of isolados. loneliness, where we feel separate, Estados de disconnected, solidão, no qual nos sentimos separados, and desconectados. isolated.
On the other hand, let us Por look at outro lado, vamos olhar para os estados, the beautiful state of pelos joy. estados So what de is the experience alegria, of joy? The e a experience of experiência joy de is alegria where you feel é o connected, estado no qual você se where you feel sente expanded, conectado e se sente expandido. or a beautiful state of love, Estado where you bonito feel de connected and where amor, you feel onde expanded. você se sente expandido. A state of love is love where you Estado don't de feel amor no separate qual from the você não rest, se right? sente separado Where do you feel resto, connected to the other. So it is not conectado com limited to o yourself. outro, então você não é The limitado. journey at One World Academy A is to jornada move da from this academia limited state consiste em levá-lo desse estado limitado to these para os beautiful belos states. estados. As long as you're in the À limited medida que state, você say you're está in em anger, estados fear, limitados, hurt, tais como sadness, raiva, sorrow, medo, you're mágoa, actually activating a part of the brain. você está Which we ativando call uma the limbic parte do system. cérebro, We're activating the que é o limbic sistema system. límbico. But when we move on to expanded Mas states, quando of nos expanded movemos states para of love, estados compassion, expandidos, joy, paixão, alegria, an expansive um state, estado expandido, in that state you actually esse estado nós activate ativamos a the parte midprefrontal mediana cortex. do córtex pré-frontal. There is a simple practice that we Nessa teach, prática que a serene damos mind que é da mente practice, serena, that will move you from being in the limited do states of estado anger, fear, limitado hurt, de mágoa, into raiva, moving into para those os beautiful belos states. estados. It doesn't take long. Não It leva is just mais a que matter of 3 3 minutos minutes, e você and you can se sentir see mais how passivo, you can feel mais so much more calmo peaceful and so quando much more faz calmer essa when you do. prática. E aí vamos para a prática. Então eu vou convidá-los a se sentarem confortavelmente. The first step in the practice. E respirarem com presença. Eu vou trazer o fundo musical da prática da mente serena, que já nos convida a um estado de serenidade. Eu peço que você observe como está a tua respiração nesse momento. E vou convidá-la a fazer 3 respirações longas, profundas, onde a sua expiração será maior do que foi a inspiração. E enquanto você inspira conscientemente, você vai dar a ordem: eu estou inspirando. E ao expirar, você vai dizer: eu estou expirando para você mesmo. Faça isso por 3 vezes. Em total consciência desperta. Identifique, mantendo a sua respiração consciente, identifique e reconheça a emoção que está surgindo agora dentro de você. Pode ser estado limitado de raiva, mágoa, tente mudar, apenas observe. Ou pode ser que esteja surgindo aí dentro de você um estado de alegria, de amor, de conexão.
respirando profundo e conscientemente. Identifique, a partir dessa emoção, observe a sua mente. Sua mente está presa, obcecada a respeito de uma questão do passado. Ou está obcecada pelo futuro? Ou sua mente está aqui no presente? Aqui. Presente, no passado. Agora, visualize ou sinta aqui, entre as suas sobrancelhas, uma chama, a luz, uma chama de uma vela. Inspire profundamente e traga essa chama para o meio do seu cérebro, o centro do seu crânio, o local da pineal. E apenas essa chama flutuando a partir do meio do seu cérebro. Sorriso no rosto. Deixe que esse sorriso tome os seus olhos também. Observe como você está ao final dessa prática. Leve preso. Uma prática que nos traz o estado de calma. Você fica magoado, eu convido vocês, nesse estado, a cantarmos o mantra Advaita Hamsa Sohameta e nos prepararmos para recebermos a bênção da unidade. Se você é um Diksha Giver presente aqui na sala, cante: eu sou um com Deus, Deus é um comigo e nós somos um, no propósito de se encher de bênçãos e trazer para todos os que estão aqui na sala essa bênção. Se você não é um Diksha Giver, quer receber uma bênção, se abra para receber essa bênção. Hamsa Soham.
4 segredos de Ham Sasuham Ekam cada Ham Sasuham praga, Ekam Ham nossas impactando Sasuham aqui. Ekam Ham Sasuham 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 Ekam Shanti, Ham Shanti, Sasuham Ekam Ham Sasuham com a força, com a vida dessa bênção da unidade. Ham Sasuham Ekam Se permita todos os ajustes Ham Sasuham necessários que a Diksha traz, se recoste, se acomode. Está mais calma. Cada vez mais profundo. Toque o seu coração, usufruindo dessa bênção e agradecendo a Divina Presença por esse encontro. Agradecemos profundamente a Sri Krishna por esse livro. Agradecemos o movimento da unidade, que tem por propósito nos levar ao estado de consciência desperta, de compreensão, um passo de cada vez. Se acolha, se ame, que assim você vai caminhando a Deus. Se conforte, se abrace, que assim você está honrando o veículo que foi emprestado para essa linda jornada. Que a sua semana seja ótima. Às 21 horas temos encontro da comunidade. Você, se tiver alguma dúvida, jamais se esqueça de agradecer.
agradecer a você, agradecer ao seu divino. E quando a gente agradece, mais motivos a gente tem para agradecer. Agradeço a tudo, a cada amanhecer, pelas bênçãos que a vida vem oferecer, pelo ar, pela terra, pelo céu, pelo mar. Cada respirar me ensina a amar. Gratidão é a chave que abre o coração, é a voz que ecoa em conexão. Agradeço pela dor que me fez crescer e pela alegria que faz florescer. A cada passo um novo olhar, a vida é milagre a revelar. Agradeço pela força de lutar e por essa luz que vem brilhar. Agradeço a tudo em todo